Deu de Revolução Inglesa, hoje é nosso último vídeo. Nós falamos sobre a restauração dos Stuart e a Revolução Gloriosa. Paulinha, roda a vinheta! Fala, turma! Tudo certo? Hoje a gente vai finalizar a nossa playlist sobre a Revolução Inglesa. Hoje nós vamos falar das duas últimas etapas. Professor, cheguei agora no canal, estava enlouquecido atrás da restauração dos Stuart e não vi os outros vídeos. Fica tranquilo, aqui na descrição do vídeo tem o link com todos os outros vídeos dessa nossa sequência de 4 vídeos sobre a Revolução Inglesa. No vídeo específico de hoje, nós vamos falar sobre o momento da restauração dos Stuart e da chamada Revolução Gloriosa. Bom, para tu não perder nada, eu já vou pedir que tu te inscreva no canal, ative o sininho, deixa teu joinha e comenta aqui embaixo para ajudar no engajamento e esse vídeo chegar para um número cada vez maior de pessoas. Certo? Bem, não se entende o fim da República na Inglaterra sem entendermos o grande peso do Oliver Cromwell. Bem, a República era praticamente o próprio Oliver Cromwell. Quando ele morre, vão começar a surgir as ruínas, né, algumas delas que já eram até um pouco evidentes, desta crise política que vai levar ao fim da República e ao retorno dos Stuart. A restauração dos Stuart, que é a terceira das 4 fases da Revolução Inglesa. Então esse é um ponto importante. E ele era grande figura, não tinha figura mais importante na República do que o próprio Oliver Cromwell. Ele era o cara naquele contexto, nesse sentido. Bom, a partir da morte dele vão surgir várias crises, e essas crises é o que vão explicar a queda da República. Inicialmente porque a grande sustentação, como a gente viu no outro vídeo, a grande sustentação do Oliver Cromwell vinha apenas de uma coisa, que era o exército burguês, o exército que vinha da burguesia, o New Model Army, que é construído ali desde 1640, era a grande sustentação política do Oliver Cromwell. Primeiro ponto que vai acontecer, que vai surgir a partir da morte do Oliver Cromwell, vão ser disputas internas. Algumas disputas internas no exército vão ser fortes, vão ser reveladoras de uma crise justamente no principal pilar de sustentação da República de Oliver Cromwell. Eram generais ali que estavam disputando o protagonismo, estavam disputando, né, um papel de liderança dentro da República. O segundo ponto, que não dá para dissociar do primeiro, inclusive, é a ascensão do Richard Cromwell. Por quê? O filho do Oliver Cromwell não tinha habilidade política que nós vamos ver como tinha, por exemplo, o Oliver Cromwell. Isso é importante porque isso define, isso mostra, né, que com essa falta de habilidade vai levar... Isso vai desembocar numa crise forte no principal pilar de sustentação da República, que era esse exército. A falta de habilidade política do Richard Cromwell. E o terceiro ponto, que também é muito importante, é a volta do parlamento. O Oliver Cromwell governou praticamente sem parlamento, fechou o parlamento, mandou voltar, mas morreu antes do parlamento voltar, e quem tem que assumir o abacaxi, de fato, vai ser o Richard Cromwell. Qual é o grande ponto, qual é o pulo do gato a partir desse momento? É que o parlamento ele volta com protagonismo político. Esse protagonismo político vai bater de frente com a liderança da República, que era o Richard Cromwell. Então nós temos 3 elementos aqui que já vão explicar a queda da República. Primeiro, a ascensão do Richard Cromwell, as disputas dentro do exército e a ascensão do parlamento. E é nesse contexto que vai acontecer a queda de Richard Cromwell. Os militares destituem o Richard Cromwell e junto, né, animados ali por uma crise entre as classes populares, as elites também vão defender na Inglaterra
o retorno da monarquia. E aqui também tem um papel importante do parlamento. Vai ser o parlamento que vai costurar a volta da monarquia. E como que se costura esse retorno, essa volta da monarquia? Através do parlamento chamando Carlos II. Carlos II, filho de Carlos I, o rei que perdeu a cabeça. Sim, o filho do cara que perdeu a cabeça topa, reassume como monarca, apesar de ter visto, né, o fim que aconteceu com Carlos I. Mas ele volta com as mesmas condições? Não, ele não volta com as mesmas condições. Ele volta muito limitado politicamente. E é isso que a gente vai trabalhar agora para nós tentarmos entender, no fim das contas, que apesar da ascensão do Carlos II a uma monarquia, essa monarquia tem algumas regras diferentes. Não se dá no mesmo contexto, não se dá com o mesmo poder de lá de 1640, que acabou dando no que deu. E aqui é importante destacar um documento que mostra isso, a chamada Declaração de Breda. Esse documento é assinado pelo Carlos II, e o Carlos II se compromete nesse documento a respeitar o parlamento, respeitar a liberdade religiosa, porque ali, né, no Reino Unido está uma efervescência muito grande no sentido religioso. Nós temos ali os puritanos, nós temos ali os anglicanos, nós temos católicos, enfim, é uma efervescência, uma disputa entre as religiões muito grande, e o Carlos II se compromete a respeitar a liberdade religiosa e também respeitar o direito de propriedade, que é outro ponto importante, outro ponto que no sentido de uma ascensão de uma burguesia, ele é importante. A gente está acontecendo ali no século XVII o chamado cercamento dos campos, né? Ou seja, estão deixando de existir os chamados campos comunais, que eram campos de bem comum, para campos de propriedade privada. E o rei, ele vai se comprometer a respeitar isso, a respeitar esse fator, né, que era importante para essa burguesia. Mas, junto sempre com esse elemento de classe, tem um elemento religioso por trás. O parlamento é majoritariamente puritano. A burguesia é majoritariamente puritana também. O Oliver Cromwell, quando era, né, o líder da República, ele também era puritano. O Carlos I, ele já tinha uma certa inclinação católica, mas bastante moderada. De toda forma, essa questão religiosa ela vai estar presente a partir do momento em que a dinastia Stuart volta ao poder em 1660. E vai ser um elemento de disputa, um elemento importante nesse contexto entre parlamento e monarquia. Tanto que o parlamento, para evitar abusos do ponto de vista religioso, tentou criar duas leis, a lei do habeas corpus e a lei de exclusão. Essas duas leis tinham um cunho bastante religioso por trás delas. A lei do habeas corpus, por exemplo, garantia, né, aos cidadãos, né, dava aos cidadãos o direito, né, a proteção de que não acontecesse nada frente aos cidadãos do ponto de vista religioso, que tivesse motivações religiosas. Era uma forma de proteção. A outra tentativa de lei, essa sim um pouco que gerou alguns ruídos, vai ser a chamada lei de exclusão ou ato de exclusão, é a mesma coisa. Já a lei de exclusão proibia qualquer ocupação em função pública por parte de católicos. Lembre bem, o parlamento é puritano e está tentando barrar os católicos. Entre as funções públicas que não poderiam ser exercidas por católicos está a de rei. Sim, a de rei. Como isso impacta do Carlos II? De uma certa forma, não impacta em nada. O Carlos II era moderado, mas o grande risco era o Jaime II. O Jaime II era o irmão do Carlos II. Tecnicamente, o Jaime II só seria rei da Inglaterra
se o Carlos II não tivesse filhos. E o Carlos II tem filhos, só que são filhos de relacionamentos extraconjugais, ou seja, não é dentro do casamento real. Ou seja, né, falando em bom português, esses filhos não têm o direito a se tornarem reis no futuro. Como o Carlos II não consegue gerar um herdeiro para a monarquia, quem vai assumir em caso de morte de Carlos II era o Jaime II. O parlamento estava antevendo esse problema. E aí tenta criar a lei de exclusão para vetar qualquer possibilidade do Jaime II assumir o governo. Então já está criando ali, né, um problema no futuro e o parlamento já está se antecipando, mas também mostrando esse conflito entre essas duas pontas em disputa. Principalmente porque o Carlos II ele tenta trabalhar cada vez mais a liberdade religiosa aos católicos. Nós temos ali naquele contexto uma aliança entre o Carlos II com o rei Luís XIV da França. E essa aliança entre esses dois reis, ela vai tentar trabalhar a liberdade religiosa. E o parlamento, ele quer liberdade religiosa para os puritanos, né? Os católicos, eles são mal vistos pelo parlamento e de uma certa forma, não é exagero dizer, são até combatidos por esse parlamento. Tanto que é desta aliança entre o Luís XIII e o Carlos II que vai sair a Real Declaração de Indulgência. Esse documento, essa declaração, ela tinha o objetivo de defender essa liberdade religiosa. O combate ao parlamento em termos de liberdade religiosa foi tão grande que chegou a se descobrir uma tentativa, né, uma articulação para assassinar Carlos II e Jaime II. E essa articulação para fazer o assassinato tanto do Jaime II quanto do Carlos II veio do parlamento. Sim, parlamentares tentaram matar tanto o rei quanto aquele que seria o sucessor do trono, dentro daquele contexto, dentro daquela conjuntura, em defesa da lei de exclusão. Então olha só, né, o tamanho da crise que vai se dar em razão dessa ameaça, né, dessa probabilidade do Jaime II, com um católico fervoroso, assumir o governo. Tanto que o Carlos II ele vai mandar fechar o parlamento. Em 1683, o parlamento é fechado pelo Carlos II e fica fechado até 1685, na verdade até, né, o Carlos II morrer. E quando o Carlos II morre, quem vai assumir vai ser o Jaime II. O grande medo do parlamento, o grande pesadelo do parlamento acontece. O Jaime II, então, ele assume, né, como rei da Inglaterra. Era o grande pavor dos caras e isso acaba acontecendo. Isso vai ser tranquilo? Já está muito na cara de que isso não vai ser muito tranquilo em razão desse lado fervorosamente católico do Jaime II. Isso estava tão na cara de que não ia ser tranquilo que o que vai acontecer? O Carlos II, ainda em vida, vendo que vai dar abacaxi, ele, contra o Jaime II, ele casa a filha do Jaime II com Guilherme III. Guilherme III, ele era um protestante fervoroso. E por que ele fez isso? Porque, pelo fato do Guilherme III ser, né, um protestante fervoroso, ele seria bem quisto, ele seria bem visto por não ser um católico. Esse ponto é fundamental para entendermos, porque o Carlos II já está olhando lá na frente, antes de morrer, e pensando o seguinte: bem, o Jaime II, ele é católico e esse abacaxi a gente vai ter que administrar. Só que quando o Jaime II morrer, na cabeça do Carlos II, quem vai assumir? Ele seria ali na frente, muito ali na frente, o rei da Inglaterra, dentro da linha de sucessão, porque era casado com a filha do Jaime II. Então ele anteviu o Carlos II esse abacaxi e já tomou as devidas providências nesse casamento. E é nesse contexto de tensão, a partir de 1685, que
que o parlamento vai chamar para conversas secretas o Guilherme Príncipe de Orange, ou seja, o genro do Jaime II. Essas conversas secretas do parlamento têm um objetivo, o objetivo de tirar o Jaime II, de destronar o Jaime II já no princípio ali do reinado do Jaime II, até porque o Jaime II também ele já tomava medidas relativamente próximas, né, do velho absolutismo lá atrás do Carlos I. Esses contatos secretos vão ganhando cada vez mais força. O principal ponto que vai ganhar o fôlego a partir desses contatos do parlamento vai ser quando o exército ele decide apoiar o Guilherme III, ou seja, ele decide apoiar a ideia de tirar o Jaime II. Vai acontecer uma guerra? Não vai acontecer uma guerra, não vai acontecer um conflito. O que vai acontecer é que o Jaime II ele topa sair, ele topa simplesmente, né, ceder, né, a coroa para o Guilherme III sem derramamento de sangue em 1688, ou seja, 3 aninhos apenas de Jaime II como rei. Como não teve nenhum derramamento de sangue, a gente chama este evento de Revolução Gloriosa. Sor Rafa, por que gloriosa? Gloriosa porque não teve nenhum derramamento de sangue. Foi o momento em que há uma retirada do poder por parte do Jaime II, que era o rei legítimo dentro da linha de sucessão, sem nenhum conflito. E aí vai levar o nome de gloriosa em razão disso, de não ter derramamento de sangue. Isso é importante de destacar, isso normalmente cai, né, nas avaliações, normalmente tentando associar por que Revolução Gloriosa? Revolução Gloriosa porque não teve nenhum derramamento de sangue. Mas é claro, né, que essa transição ela não aconteceu no sentido de vamos tirar, né, um católico e vamos colocar um protestante mais próximo da religião no parlamento. Isso teve algumas contrapartidas colocadas de forma explícita. O primeiro ponto é que, né, o Guilherme III ele topa, né, ele concorda com o parlamento em respeitar o poder do parlamento. Também topa não tentar governar de forma absoluta, que era o que o Jaime II já estava tentando, apesar do pouco período em que ele estava à frente do governo. E é essa etapa, essa fase que é considerada um momento, né, a partir da hora em que o Guilherme III assume a monarquia, é nessa hora que nós costumamos delinear que acontece a transição de uma monarquia absolutista para uma monarquia parlamentarista, uma monarquia que deve respeitar os poderes do parlamento. Isso é importante de nós definirmos. Até hoje, até os dias atuais, né, a Inglaterra ela é governada por uma monarquia parlamentarista, onde os poderes de fato estão com o parlamento. E isso vai acontecer aqui quando o Guilherme III assume com a Revolução Gloriosa. E a grande marca dessa transição é considerado o documento Bill of Rights, documento de 1689, e esse é o documento que marca, que é considerado o momento dessa transição em favor de uma monarquia parlamentarista. E esse documento é o documento em que o Guilherme III se compromete a respeitar o parlamento, e ele também é o documento que marca a estabilidade política na Inglaterra. Toda aquela crise que a gente vê lá no século XVI, né, que vai, na verdade, toda uma crise nos primeiros 40 anos, que vai desembocar numa guerra civil, que vai desembocar numa república, que vai desembocar, né, numa restauração da monarquia, que também termina cheio de crises do ponto de vista religioso.
toda essa instabilidade, essa briga, essa disputa, ela termina, ela é considerado o fim dela a partir de 1689, com a Bill of Rights, onde aí sim nós temos uma estabilidade política. E essa estabilidade política é que vai garantir, inclusive, né, as condições para a Inglaterra ascender, crescer, né, economicamente, porque é a partir desse documento também que nós vemos o fortalecimento da burguesia e criar as condições favoráveis para a Revolução Industrial. Beleza, senhor? Mas toda essa confusão que aconteceu aí, né, desde lá de 1640, teve o elemento religioso e a questão dos impostos também. Como ficam a questão dos impostos no meio de tudo isso? A Bill of Rights deixa muito claro. Quem resolve aumento de impostos é o parlamento. Ou seja, agora não tem mais essa de monarca querer aumentar impostos, que a gente viu, né, com toda a dinastia dos Stuart como um conflito direto entre a Câmara dos Comuns e a monarquia. Agora não tem mais isso. Quem decide aumento de impostos é o parlamento e ponto final. É isso também o que vai garantir com que tanto a monarquia quanto o parlamento não entrem em choque. E, né, a monarquia, ela respeita, né, essa delegação de poder ao parlamento. Ou seja, a partir disso nós temos, né, uma burguesia que controla o parlamento, esse parlamento controla o aumento de impostos, ou seja, ele vai garantir um Estado relativamente liberal, ou que pelo menos permitisse, né, esse acúmulo de riquezas, vai garantir finalmente uma Inglaterra pacificada, sem conflitos políticos, sem turbulências internas, e isso tudo vai desembocar, né, nas sementes, né, que vão ter como consequência ali na frente a Revolução Industrial, como a gente já falou. Certo, gente? Espero que tenha ficado bem claro nessa playlist o que foi a Revolução Inglesa. Se curtiu, deixa o teu joinha aqui, isso é importante pra gente. Compartilha esse vídeo, te inscreve no canal, isso tudo ajuda o nosso trabalho a crescer e a seguir adiante. Certo? Valeu, galera! Abraço! Tchau!